Bom dia, meus amigos. Hoje, 21 de maio, quarta-feira. Portanto, diante da demanda, de portos seguros, de se alinhar, de estar com bases, vamos pensar em algo que nós falamos muito que é de graça, mas que custou o sangue de alguém, tá? Vamos fazer a seguinte pergunta: quanto custa a sua fé? Sabemos que a fé não é nem nossa. A fé é um dom de Deus. Efésios 2, 8, 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós. Ok? Para que ninguém se glorie. Vamos lá. Faça o que a maioria não faz, e terás o que a maioria não tem. Aprenda. Atitude é tudo. E nos apegando bem a essa máxima, atitude é tudo. Para mim, atitude é tudo quando ela tem princípio. Se você tem princípio, ainda que o seu ser carnal tende a escorregar ou pender para um lado que não é do Senhor, se você tiver princípios, é tudo. Tá? Por isso, não faça o que todo mundo está fazendo por aí. Faça você ali, ó. Faça o que as pessoas não estão fazendo. E quem vai ganhar é você. Ok? Então, começar a pensar sobre esse tema. Já percebeu como gostamos de impressionar quem não paga as nossas contas? E não estão nem aí para o que sentimos? Não é verdade isso? Esse ato é o mesmo que andar com ladrões, principalmente os que roubam a nossa alegria. Eles sempre nos fazem de empregado, não é verdade? Ou de escravos. Provérbios 29, 24 diz: o que tem parte com o ladrão aborrece a própria alma. Ouve as maldições e nada denuncia. Ele fica quieto porque ele é cúmplice. Tá? Outro ponto. Quando conhecemos o real estado do ser humano, que é de morte, ele está morto, tá? Nos seus delitos e pecados, não nos reduzimos ao nada, apenas seguimos a onda à frente, seguimos a música. Provérbios 28, 21 diz: parcialidade não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. Percebeu como que ele se reduz? Quando digo que o mundo está morto, não significa que ele está inerte. Antes, está apto para não gerar e preservar a vida, e aperfeiçoadíssimo para contaminá-la, tá? A vida, e resistir qualquer iniciativa de mudanças. Portanto, cidade feliz é ter o bem-estar básico vivido por seus habitantes, principalmente quando o câncer é banido. E como é difícil banir, né? Provérbios 11:10 diz: no bem-estar dos justos exulta a cidade. Olha só, no bem-estar dos justos exulta a cidade. E perecer dos perversos há júbilo. Como é difícil, né, tirar os perversos. Às vezes, somos objeto de escárnio dos outros e até mesmo cantam e satirizam pensando em nós. Nós somos o motivo da alegria deles, né? Mas não temas. Fizeram o mesmo com Jeremias. E ele entregou nas mãos daquele que dá a paga e conforme as ações de cada um. Pense nisso, descanse em Deus e tenha os seus dias abençoados diante dele.
Olha o que diz Lamentações 3, 63, 64. Observa-os quando se assentam e quando se levantam. Eu sou objeto da sua canção. O próprio Deus dizendo isso. Tu lhe darás a paga, Senhor, segundo a obra das suas mãos. Repare que o próprio Jeremias fala, né, que ele é o objeto das suas canções. Mas, na verdade, quem está sendo zombado é Deus. O próprio Samuel ficou triste quando o povo disse, nós queremos um rei como as nações vizinhas têm. Mas Deus chegou para Samuel e falou assim, não fique triste, Samuel. Eles não estão rejeitando a ti, eles estão rejeitando a mim. Da mesma forma, acontece hoje, aqui, agora, nesses dias em que vivemos. Dias em que vendemos a nossa fé por troca de um porto seguro. Né? Quando estamos abalados, às vezes esquecemos que existem o porto seguro. Mas vamos sempre para tentar escapar por um desvio, como fez Jonas, como os marinheiros com Paulo ali, até que também naquela tempestade eles estavam procurando um porto seguro. Não adianta. É Deus quem vai fazer a obra. Então, não se autodestrua, né? Não se minimize, não se sinta o oprimido da história. Deus é que vai levantar a tua causa, que vai dirigir a tua causa. Porque é Ele que tem o controle da história. Tem coisas que acontecem na vida da gente, irmãos, que quando você olha assim, você fala assim, já viu essa expressão? Só Deus. Isso jamais aconteceria. Vários textos na Bíblia falam que os grandes heróis da Bíblia, que receberam promessas diretas assim, de Deus, não tiveram a oportunidade de ver a obra que Deus prometeu para eles mesmos. Eles morreram antes, mas a obra aconteceu. Porque Deus é o Deus do pacto. Deus não quebra suas promessas. E se Ele prometeu vitória para aqueles que descansam diante da mão de Deus, no esconderijo do Altíssimo, pode ter certeza, Ele vai ter. Uma hora, mais cedo, mais tarde, Ele vai ter. Como nesse exato momento, né, os donos do poder acham que estão dominando, mas não estão. Eles estão passando por um aperto tremendo. E nós temos que fazer o quê? Orar para que o Deus Todo-Poderoso tenha misericórdia do Brasil. Nós possamos retomar as nossas forças. Em nome de Jesus, fazer com que a sua palavra neste país seja proclamada. E não acontecer como está acontecendo na Europa, onde os muçulmanos tomaram conta de tudo ali. O socialismo de forma tremenda. E olha o resultado lá. Como é que está? É só problema. Só problema, irmãos. Precisamos, irmãos, de ter esse porto seguro. Não podemos vender a nossa fé. Aliás, você não pode vender aquilo que não é seu. Porque a fé, uma vez dada, dada para sempre. Como é que eu posso provar isso? Para nós finalizarmos. Romanos 11, 29. Grave isso. Fala que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. A palavra ali no original para irrevogável é não arrependimento, quer dizer, são sem arrependimento. Deus não se arrepende de dar. Uma vez dado, dado para sempre. Basta você perguntar a qualquer mãe, não importa como o filho dela nasceu, se nasceu doente, se nasceu com algum problema hereditário, se nasceu com a perna ou sem perna, ou nasceu com alguma coisa, com a deficiência, não importa.
ela vai falar, é meu filho. Deus fez assim conosco. Ele nos aceitou da forma como nós somos. E fez mais. Pagou um grande preço para tirar a culpa do pecado. Apagou o escrito de dívida. E o texto ali no original não é simplesmente passar um X negando, rejeitando o escrito de dívida. Ele apagou de tal forma que quem olhar de perto não consegue ler o que está na folha. A folha está em branco. E pregou na cruz. Ou seja, você está livre da culpa. Aí você fala, e os pecados que eu cometo no dia a dia? A Bíblia fala que ele tem um intercessor que intercede por nós. Lá em Romanos, se não me falha a memória, é Romanos 8, 26. Que nos ajuda com gemidos inexprimíveis. Imagina, irmãos. Se não fosse Jesus, o Espírito Santo, rogar por nós com gemidos inexprimíveis, pode ter certeza, não sobraria pedra sobre pedra. Mas graças a Deus, como ele mesmo falou, se eu não for, ele não vem. Ele foi, ele encarou a morte. E nós recebemos o Espírito de Deus para nos guiar em toda a verdade. João 16, verso 13. Mas para o mundo, João 16, verso 8, ele fala, quando ele vier ao mundo, para o mundo, né? Infelizmente, em português está escrito assim, ele... Esquecendo até a palavra agora. Estou lembrando só da palavra original, né? Que é elenco. A palavra elenco quer dizer reprovar, reprove em inglês. E em português está escrito assim, ele convencerá. Eu já falei isso aqui uma vez, que só a Bíblia em inglês que eu conheço, que é a King James britânica, não é nem a King James em português não, tá? A King James em inglês fala reprove. Nas outras traduções fala convencer. Ah, o Espírito Santo vai te convencer. Não. Aqueles que já são de Deus já está convencido disso. Aí ele vai nos guiar em toda a verdade. Confere lá, João 16, 13. Agora, para o mundo ele fala, quando ele vier, reprovará o mundo. Tá? Reprovará o mundo por causa dos seus pecados, por causa das suas injustiças. E ali ele vai destrinchando tudo o que ele vai fazer. Lê lá com detalhes. Bom, não venda a sua fé. Mantenha-se firme. Entendeu? Até porque se você tentar, você vai estar dando um tiro no próprio pé. Porque você está tentando vender uma coisa que não é sua. Você vai se tornar um ladrão de Deus. E os ladrões sempre morrem. Amém. Que Deus te renove nesse dia e que suas forças, que renove suas forças e te use para a glória dele. Eu sempre gosto de falar essa palavra. E lembre-se, procure saber quanto custa a sua fé. Ok? Fica na paz em nome de Jesus.